Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gosto da vontade divina. Minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estude hoje do volume 11, né? Agosto 3 de 1916. Cada ato que a criatura faz é um paraíso a mais que adquire para o céu. Continuando o meu habitual estado, meu amável Jesus se faz ver por um instante, ou diz só alguma palavra e foge, ou então se oculta em meu interior. Recordo que um dia me disse. Então ele veio e sumiu rapidinho, né? Ela está recordando aqui, né? Minha filha, o que Jesus falou, né? Minha filha, eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Assim que eu sou vida de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação, de todos. E as criaturas se servem dessa vida que lhes dou para tomar decisão de me ofender. Eu dou vida e se elas pudessem, me dariam morte. Então, nós, né, fomos criados para ser imagem e semelhança dele, né, e ofendemos, né? Ele dá vida para nós, porque tudo vem dele, né? Nossa vida, nosso entendimento, nosso conhecimento, né? O conhecimento a gente busca, né? A gente adquire, a gente quer, né? Depende da nossa vontade de entender, né? E as criaturas que não buscam esses conhecimentos através da palavra, através de participar, né? De entender, né? O que Deus quer, né? Então, vive na vontade humana, né? Busca a morte, né? Se pudesse, daria morte a Jesus, né? Porque Jesus é lei, é conhecimento, é entendimento, todos, né, têm essa todos, né, nós somos criados todos unidos a Jesus, né, Ele que nos criou, né? Então, todos sabem, né? No íntimo, todos sabem, né? Do que Jesus quer, né? Como Jesus quer que a gente viva. E então, se eles pudessem, eles matariam, né? Daria, não fazia isso aqui, né? Se pudesse, daria morte, porque no fundo, né? Eles sabem, né? Que estão no erro, né? E aí Jesus, aí as pessoas, né? Que estão no mundano, né? Eles têm que se não existisse Deus, vivia do jeito que quiser, mas no fundo elas têm esse temor por Deus, né? De todos, né? Já escutaram alguma coisa, já falaram, e ela sabe, se for questionar como ela viveu, né? Como é que ela está aqui, né? Se for questionar, né? Como nasceu o milagre da vida, né? Então ela vai saber, né? Que Deus é que deu tudo isso para ela, né? Deus é que é o centro de tudo, né? Recordo também que rezando para que diminuísse os flagelos, me disse, filha, acreditas tu
que seja eu quem quer açoitá-los? Oh, não, mas é tanto amor que toda minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema. E como meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por todos e por cada um, em modo de encher o céu e a terra e deixá-los em defesa do homem. Então Jesus fez por nós, né? Todos, foi Ele que fez, né? E Ele para não, né? Para não aumentar tantos castigos, Ele multiplicou, né? Ele na vida íntima, né? O que Ele fez, né? E todos os atos que Ele fez, né? Ele refez tudo, né? Aí, para não deixá-lo em defesa do homem, para fazer com que a justiça não pudesse golpeá-lo, mas o homem com o pecado rompe essa defesa e rompe a defesa, os flagelos golpeiam o homem. Então Jesus não, né? Tudo que ele fez já não está conseguindo frear o homem, né? De tanta coisa errada, né? E então tá ultrapassando todos, né? Por isso que ele não está, ele precisa, né? De fazer, mandar os flagelos, né? Porque chegou a ponto de que ele não segura mais, né? Mas quem pode dizer todas as pequenas coisas que me disse? Essa manhã estava a dizer, a rezar, e lamentava-me com Jesus que não me ouvia favoravelmente, especialmente porque não terminava de castigar, e dizia: para que rezar se não me queres ouvir favoravelmente? Na verdade, você diz que os males vão piorar. Então ele me disse. Então que não adiantava, né, ela estar rezando, né? Mas não, Jesus aí vai explicar, né? Minha filha, o bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação, cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz, é um paraíso demais que adquire. Assim que um ato mais simples santo será um paraíso demais. Um ato de menos a cada. Eu vou voltar aqui. Assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais. Um ato de menos, um paraíso de menos, porque cada bom ato vem de Deus. E, portanto, a alma em cada bom ato toma a Deus. E como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos. Então, não é de admirar que cada ato bom, tomando a Deus, Deus fica comprometido em substituí-los por outros tantos contentes. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, no céu sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos e mais quantas vezes sacrificou sua inteligência e tanto mais compreenderá de Deus. Se sofre as friezas por meu amor, tantos paraísos gostará e de variedade dos contentamentos que há em meu amor. Se sofre a escuridão, tantos contentamentos demais em minha luz inacessível, e assim de todo o resto. Isto é o que significa uma oração de mais ou menos. Então, na medida que há essa volta nesse entendimento, Jesus fala que um ato só, né? Um ato só na divina vontade, na vontade de Deus, salva uma criatura para o purgatório, né? Então, ele está mostrando aqui, né? O que um, o que ele fica, né? Jesus, ele fica contente com um ato, quando a criatura faz um ato, né? Um ser humano, né? Um filho seu, né? Faz esse ato, né? E esse ato devolve a ele, né? Essa alegria, né?
e um ato mal golpeia ele, né? Então, se o mundo está muito mais para ato mal, né? Para coisas humanas, voltadas ao humano, né? Errados, de que um ato bom, né? Divino, né? Então, e aí por isso que ele está mandando os castigos, né? Está nos consertando, né? Nos mandando que, fazendo com que as criaturas, né? Entendam, né? Por um castigo, às vezes, uma justiça, ela faz um ato divino, né? Um ato bom para Deus, né? E ele fica contente, né? Por um ato, né? Um ato de, se a pessoa está em pleno pecado, né? Mas Jesus manda uma correção, um castigo, e ele volta para Jesus, né? É um ato, né? Ele reconhece, né? Oh, eu sou pecador mesmo, eu fiz isso de errado, né? E Jesus fica contente, né? Um só, né? Bom, então, aí voltando para nós, né? Na divina vontade, né? O que ele quer, né? Ele quer atos junto com ele, né? Criar a vida divina, né? Entender que quando por, hoje eu citei o exemplo do rapaz que está na UTI, né? E meu pai falou, nossa, ele faz muita falta para a música aqui, ele que toca, né? Então, aí eu voltei para Deus, né? Eu voltei para Deus e falei, Senhor, não é o exterior, né? É o interior dele, né? Que está ali, né? Recebendo essa justiça, né? Esse castigo, mas para ele acordar, né? E que todos, né? Nesse momento, né? Todos estão nessa situação, recorde, né? Para a vida, para analisar a vida, né? Que ele não volte, que a família, porque agora todos unem, né? Para rezar pela recuperação da saúde, né? E tudo, tem que voltar para Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer nessa situação, né? E entregar, né? Levar esse ato, né? Para que o anjo, né? Venha, né? E venha o seu anjo de guarda, o anjo de guarda de todas as pessoas, né? Que estão, né? Em UTIs, né? Sofrendo esse desequilíbrio de justiça, então que sejam iluminadas, né? E voltem para reconhecer, né? Este amor de Deus naquela situação, né? E ver o paraquê de tudo, né? E mostrar o paraquê de tudo. Ele está naquela situação, né? As criaturas, né? Como ele disse, né? Estão muito mais para, igual ele falou lá no início, né? Para pedir sua morte, né? Para, como é que ele fala? Por isso que ele está aí. Eu dou vida e se elas pudessem me dariam morte. É isso, né? Amém, Fiat.